um manual para todos nós. Eu vou pedir que esteja com dúvida acerca desse assunto, perdas e ganhos, o que nós perdemos e o que nós ganhamos por seguir a Cristo. Esse é o tema dessa mensagem. Então leve da sua casa, coloque na sua Bíblia, pode depois meditar também nesse assunto. Nós temos aqui vários textos bíblicos, que Deus possa falar na nossa mente e no nosso coração. Antes de começarmos a mensagem, nós vamos ter aqui uma palavra de oração mais uma vez. Senhor nosso Deus, te agradecemos por esse momento em que vamos meditar na Tua Palavra, que ela possa entrar na nossa mente, no nosso coração, provocando, Deus, promovendo também a mudança necessária em nossas vidas, para que possamos não somente aprender do Senhor, mas também possamos, ó Deus, aplicar em nossas vidas e que as pessoas possam ver que estamos seguindo a Sua vontade. Abençoe esse momento de mensagem. Nós pedimos o nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Começa essa mensagem com um versículo de Filipenses 3, o apóstolo Paulo falando: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. O que ele tinha de lucro? Vamos pensar qual o lucro que Paulo tinha. Ele viveu um bom tempo do ministério dele preso. Até dizem que quando ele ia para uma cidade, ele procurava não um hotel para ficar, não uma casa para ficar, mas uma prisão para poder ficar. E por várias vezes ele esteve preso. Nesse texto de Filipenses, um pouco antes, ele fala que as algemas que ele passou, as prisões que ele ficou, incentivavam o povo a pregar mais a palavra de Deus ainda, porque na prisão ele estava preso fisicamente, mas não espiritualmente, não mentalmente. Porque a prisão, a pior prisão que existe, nós podemos até fazer uma aplicação, não é a prisão física, é a prisão da mente. Então nós temos hoje muitas pessoas que estão presas fisicamente, mas quando recebem Cristo como Salvador, quando tem Cristo como seu Senhor, ele tem uma liberdade diferente. Então Paulo ele fala: eu tenho para mim que aquilo que eu considerava como lucro, eu considerei como perda por causa de Cristo. Ele era judeu, ele era fariseu, ele conhecia muito da lei, ele tinha muitas posses antes de seguir a Cristo, depois começou a ser perseguido, mas enfim, ele tinha muito mais bênçãos do que podemos imaginar. Mas tudo aquilo que ele tinha, ele colocou como um refúgio. A Bíblia fala que ele colocou como um esterco por causa de Cristo. Então, dentro dessa mensagem, nós vivemos uma sociedade onde a palavra de ordem é ganhar, ganhar e ganhar. Né? Jamais queremos perder. Se recebemos uma proposta, o que mais nos interessa é sabermos o quanto vamos ganhar. Isso está no seu material aí, tá? Depois você pode ler, eu estou lendo aqui. Então, geralmente, quando você recebe uma proposta para abrir um negócio ou para uma contratação de emprego, o que mais interessa é saber no final do mês quanto você vai ganhar. E também sabermos se haverá possibilidade de aumentar o salário. Não é assim que nós trabalhamos? Sempre pensando no que vamos ganhar. Muitas pessoas dizem que não querem tornar-se cristão porque perderão muitas coisas. Mas será isso verdade? O que nós perdemos quando nós nos tornamos cristãos? Tem pessoas que pensam que vai perder a liberdade, vai perder a sua privacidade e vai perder muitas coisas. Então, dentro dessa mensagem, nós fazemos uma pergunta: o que ganhamos e o que perdemos por seguir a Cristo? Primeiro ponto da mensagem, vou pedir para que a Rosemary lê bem alto para nós ali. Perdemos o que, Rosemary? Perdemos a culpa e a condenação eterna do pecado e ganhamos o perdão e a reconciliação com Deus. Amém. Romanos 8:1. Alguém lembra o que diz? Já nenhuma condenação há. Pode colocar lá, Kevin. Romanos 8:1. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Outra versão diz que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito.
Isso é o que nós ganhamos, perdemos a condenação. Hoje quem está em Cristo, mesmo que esteja preso fisicamente, tem a liberdade. Não tem mais a condenação do pecado. Mesmo que a sociedade não nos perdoe por aquilo que nós fazemos, em Deus não há mais nenhuma condenação. O principal perdão que um preso precisa ter não é do governo, não é do juiz, mas é de Deus. Porque com o perdão de Deus ele vai ter acesso ao céu. Com o perdão de uma pessoa aqui na terra, ele não vai ter acesso ao céu. Então nós sabemos que essa é a verdade. E Romanos 5:1, o que diz lá, Kevin? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos, voltando lá para a imagem, nós perdemos a culpa e a condenação eterna do pecado e ganhamos o perdão e a reconciliação com Deus através de Cristo. Então nós vamos ser justificados em Cristo com Deus. Mais um segundo ponto da mensagem, eu coloquei 10. Quem pode ler ali? Pode ler, irmão Antônio Geraldo? Ou pode ser aí ou aqui? Perdemos o quê? Perdemos a escravidão do pecado e ganhamos a liberdade em Cristo. Isso, não somos mais, 38, 33. isso, não somos mais escravos do pecado. Amém? Não temos mais aquela prisão do pecado. E o que diz João 8:32? E conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade vos libertará. E João 8:36? Se pois o Filho vos libertar, Verdade, verdadeiramente sereis livres. Sabe o que mais nos prende? É o pecado. Voltando lá para a imagem, nós perdemos a escravidão do pecado e ganhamos a liberdade em Cristo. O pecado nos aprisiona, mas Cristo nos liberta. Uma vez eu estava ensinando na escola dominical um grupo de adolescentes e fiz uma experiência, fiz algo bem interessante, até poderia ter trazido hoje aqui. Eu peguei um adolescente e pedi para que ele colocasse a mão unida assim, as duas mãos unidas. E peguei um fio de linha e comecei a enrolar no braço dele. Enrolava e pedia para ele arrebentar. Arrebentava fácil. Lembra? Acho que o Cláudio lembra dessa história, né? Ele arrebentava fácil. Aí rolei 2, 3, 4, 5 vezes, arrebentou de novo. Aí foi enrolando, até que se tornou como se fosse uma corda. Aí ele não conseguia mais tirar. Não conseguia mais se desprender. Assim é o pecado. Se você comete uma vez, é fácil voltar atrás. Comete 2, 3, é fácil, mas quando você fica preso pelo pecado, fica difícil de depois de cortar essa corrente que nós mesmos é que causamos. E em Cristo nós temos a liberdade, recebemos a liberdade, perdemos a escravidão do pecado. Cristo nos liberta do pecado. Depois dessa experiência, o rapaz tentou tirar e ficou a marca no pulso dele, quase feriu. Aí ele chegou para mim e falou: olha, sabe o que acontece? Nós ficamos com feridas também. O pecado causa ferida? Fisicamente? Também. Mas a principal ferida, a pior ferida que o pecado causa é na mente e no coração. E quando você faz algo de errado, e sente que está errado, e percebe que está errado, e não busca Deus, a ferida é muito grande. Tem pessoas que morrem de depressão por ter cometido algo de errado, por não ter buscado a Deus. E quando nós buscamos a Cristo, nós recebemos o quê? Recebemos a liberdade em Cristo. Não somos mais escravos do pecado. 3. Pode ler para nós, Claudinha. Perdemos a ganância em querer obter sempre mais e mais, e ganhamos a satisfação e a gratidão em Deus pelo que Ele nos concedeu. Isso. Filipenses 4:19, temos 2 textos. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Quando nós buscamos a Deus, nós não temos necessidade. Vamos passar por algumas dificuldades, sim, isso é verdade. Mas jamais vamos mendigar o pão, jamais vamos passar por uma necessidade tão extrema que vai faltar para nós a provisão. Porque o próximo texto de 1 Timóteo 6, 7, 8 diz: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos o quê? Contentes. Então o que Deus pede, o que Deus nos recomenda é o contentamento. Mas nós queremos mais.
Nós sempre queremos mais. Queremos o melhor carro, queremos a melhor casa, queremos a melhor viagem, a melhor roupa. Para aquele que trabalha aqui com maquiagem, né? Elas vão lá por quê? Querem ficar cada vez mais bonita. Querem melhor. Mas será que é isso que Deus deseja que nós tenhamos também? Tudo. Deus deseja que nós tenhamos, sabe qual o melhor que Ele quer que nós tenhamos? É a paz. É uma paz que excede todo entendimento. É uma paz mesmo em meio às dificuldades. É isso que Ele nos pede. Então, quando nós seguimos a Cristo, o que ganhamos e perdemos por seguir a Cristo? Perdemos a ganância em querer obter sempre mais e mais. Ganhamos a satisfação e a gratidão em Deus pelo que Ele nos concedeu. O número 4. Quem pode ler aí? Perdemos a vontade de buscar alegria em bebida, droga, orgias e essa vida. E ganhamos a verdadeira alegria. Isso. A Neemias capítulo 8, 10 diz que a alegria do Senhor, lá no finalzinho, é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. E tem outro texto também, Filipenses 4:4, que diz: alegrai-vos, é isso? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então, voltando para a imagem lá, Kevin, nós perdemos a vontade de buscar alegria em bebidas, drogas e orgias desta vida. Porque tudo isso que nós buscamos em bebidas, drogas e orgias é passageiro. É passageiro. Depois que passa, muitas pessoas ficam com muitos traumas que depois não conseguem recuperar. Existe uma estatística que acontece no período de carnaval, que 9 meses depois nasce muito mais crianças do que nos outros períodos. Por quê? As pessoas se deixaram levar pelo sexo, pelo adultério. Então nós perdemos, busca alegria por um momento, mas depois se arrepende. Mas em Cristo nós temos a verdadeira alegria. Mesmo com dificuldade, vale a pena ser honesto, vale a pena buscar a sinceridade, com muitas lutas, muita dificuldade, porque a carne, o desejo da carne nos leva a buscar o desejo, buscar mais. Mas quando estamos em Cristo, nós temos o prazer do contentamento. Essa luta que temos entre a carne e o espírito, ela vai ser enquanto estivermos nessa terra. Porque lá em Gálatas capítulo 5, abre para mim, Gálatas 5,16, diz o seguinte: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência, ou a palavra cobiça da carne. Por quê? Olha só, veio por quê? A carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Esse milita significa luta contra o Espírito. Então essa luta é constante. Nós temos uma luta muito grande com a nossa carne. Nosso desejo carnal vai sempre lutar. Sabe quem vai prevalecer? Quem pode dizer quem prevalece? Quem a gente alimenta mais. Aquele que nós mais alimentarmos. Então você pode alimentar a carne, ele vai prevalecer, a carne vai prevalecer. E como alimentamos a carne? Vendo coisas que não devemos. Assistindo, ouvindo, falando coisas que não devemos. Isso vai alimentando a carne. E o Espírito? É esse momento aqui. Momento de culto, momento de entrega a Deus, momento de louvor a Deus, momento de orar a Deus. Quando nós oramos, nós estamos entregando mais ao Espírito. Então nós temos essa verdade. Número 5. Alguém que não leu ainda? Perdemos alguns amigos que só eram amigos por interesse, e ganhamos muitos irmãos e irmãs em Cristo. Em Cristo. Será que nós perdemos amigos quando nos convertemos? Já aconteceu com vocês, né? Não amigos verdadeiros, né? Oi? Aqueles que a gente perdeu não eram amigos verdadeiros. Não eram amigos verdadeiros. Estavam por interesse. Sabe por quê? Porque você não vai mais compactuar com aquilo que eles faziam. Que o verdadeiro amigo, ele jamais vai fazer o mal para você. Ele jamais vai buscar o seu mal. E porque, às vezes você tem, quando me converti também, tinha pessoas que nós gostávamos de sair, contar piada, beber, fumar.
Eu não fumava, mas a gente gostava dessa roda de amigo. Quando eu me converti, antes de converter, as pessoas iam em casa, eu tinha um cinzeiro lá em casa, onde as pessoas fumavam, hoje não fumam mais, né? Eu comecei a tirar esse cinzeiro, parei de contar as piadas. Então as pessoas começaram a se desviar. Então nós sabemos que Marcos capítulo 10, versículo 30, diz algo muito interessante. Que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos e irmãs, mães e filhos e campos, com perseguições e no mundo do porvir a vida eterna. O que esse versículo está falando? Que quando você vem para Cristo, você recebe muitos irmãos e irmãs. Recebe também muitas mães e filhos. O Patrick, todos conhecem a história do Patrick. Ele tem a mãe, ele sempre fala na igreja, a mãe dele envolvida com droga, prostituição, mora no Rio de Janeiro, abandonou ele quando criança. Hoje ele veio para Curitiba, ficou preso 7 anos lá na prisão, hoje está livre e tem falado que ele tem tido na igreja muitos irmãos, mães, pais. Então ele está sentindo com a família, ele está reconstruindo a vida. Então quando você vem para Cristo, recebe isso. E a palavra de Deus é muito clara, nós perdemos amigos, que só eram amigos por interesse. Mas ganhamos muitos irmãos e irmãs em Cristo. Sexto, outra pessoa que não leu ainda. Quem não leu ainda pode ler aí. Consegue ler, Alexandre? Vamos lá. Perdemos a necessidade. Perdemos a necessidade de confiar em nós mesmos, em nossos fracos recursos e ganhos. A confiança em Deus, que é muito maior, Ele está sempre ao nosso lado, nos fortalecendo. Nos fortalecendo. Então perdemos a necessidade de confiar em nós mesmos, em nossos fracos recursos. Ou seja, o que significa isso? Lá em Jeremias capítulo 17, versículo 7 e 8, diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. E versículo 8, porque ele será como árvore plantada junto às águas, que se estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Volta um pouquinho no versículo 6. O versículo 6. O 5. Assim diz: maldito o homem que confia no homem. Ou seja, quando você confia em si mesmo, você é maldito. Porque nós temos que confiar no que Deus promete. Toda a nossa suficiência, toda a nossa força vem do Senhor. Isso é o que eu creio. Toda vez que eu confio em mim mesmo, eu não me dou mal. Mas eu creio que Deus tem ali para nós muito mais bênçãos quando nós confiamos nele. Eu sempre considero a nossa vida como um carro. Quantos dirigem aqui? Todos, muitos dirigem, né? É como um carro que você liga a ignição e não põe a mão no volante. Essa é a nossa vida. Você acelera e vai de frente com um muro, com uma batida, mas quando você coloca a mão no volante, você é que dirige. E quem dirige a nossa vida? O nosso Deus. A direção deve estar na mão de Deus. Essa é a nossa vida. Temos que confiar não em nós mesmos, mas sim no poder de Deus. Essa é a verdade que nós encontramos. Sétimo. Outra pessoa pode ler aí. Perdemos a necessidade de buscar uma ação para esta vida e ganhamos a perspectiva de Deus, do que onde importa é que é eterno. Amém. O que é eterno. Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então nós perdemos ali a necessidade de buscar a razão para esta vida e ganhamos a perspectiva de Deus. Ou seja, se temos Deus como Senhor, nada nos faltará. João 14, 6 fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Colossenses também fala da mesma forma. Então nós sabemos que a perspectiva nossa em Deus é muito melhor, muito maior. Essa é a mensagem que nós encontramos aqui.